Sementes de fé. Pastor Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los para a leitura de um texto na segunda Epístola Universal do Apóstolo São Pedro, no capítulo 1, os versículos 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Muito bem, meus amados, tomo esse texto na palavra de Deus para falar aqui o resultado da humanização de Cristo. A vinda do Senhor possibilitou tomarmos posse de grandíssimas e preciosas promessas que vêm da parte de Deus, fruto de um relacionamento pessoal com Cristo e pelo fato de termos escapado da corrupção que existe neste mundo. Deus, quando faz uma promessa, não é talvez, quem sabe, pode ser. As promessas de Deus, elas são fiéis, são verdadeiras, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Quando o Senhor acena com uma palavra em nossa direção, podemos descansar, porque o Senhor, no seu devido tempo e da sua própria maneira, Ele vai resgatando uma por uma de suas grandes promessas para com o seu povo. E aqui diz que Deus nos fez grandíssimas e preciosas promessas. Coisa boa é você ter de Deus uma palavra positiva em relação à sua vida, em relação à sua pessoa. Podemos abraçá-la e descansar, porque Deus vai resgatá-la. E eu quero considerar aqui algumas dessas grandíssimas e preciosas promessas que a Bíblia revela a nós que foram feitas por Deus para o seu povo resgatado, redimido, que escapou da corrupção e que cultiva um relacionamento pessoal com Jesus no dia a dia. Uma das grandes promessas que o Senhor nos fez foi a promessa de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é uma promessa firme da parte do Senhor Jesus para com os seus seguidores, os seus discípulos, para com a sua igreja. Estarei convosco todos os dias. Jesus deu incumbência aos seus apóstolos, à sua igreja, de ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, de viver aqui como luz do mundo, como sal da terra. E esta missão e tantas outras que o Senhor comissionou o seu povo, elas não são fáceis, sem a ajuda, sem a presença do Senhor no dia a dia conosco. No Salmo 124 está dito lá, se não fora a presença do Senhor, nós não teríamos escapado. Essa promessa da presença constante de Jesus caminhando com a igreja, ela é tranquilizadora. Ela realmente faz a igreja descansar, porque o Senhor é o nosso advogado, é o nosso guia, é o nosso protetor. Ele caminha conosco, nos cercando com todas as sortes de bênção. Que promessa linda, especial é esta, que o Senhor não está distante. É verdade que Jesus regressou para o céu, mas Ele é onipresente, Ele está conosco também. Porque o Senhor, Ele é transcendente, mas é também imanente. Ele está no dia a dia com a gente. Olha, é bom você firmar nessa realidade bíblica. Saber que o Senhor está com o seu povo. E esta é a causa, é a razão de não sermos destruídos. É o Senhor honrando no dia a dia essa palavra, essa promessa que Ele fez. E certamente, até a consumação dos séculos, Ele não vai abrir mão de caminhar com a sua igreja.
Uma outra promessa que nós temos que é grandíssima, que é preciosa, é a promessa da vinda do Espírito Santo. Jesus falou: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei o Consolador. Essa promessa Jesus fez aos seus apóstolos, que representa toda a sua igreja. E o Senhor resgatou inicialmente, no dia do Pentecostes, essa promessa da vinda do Espírito Santo para estar conosco para sempre. Porque pessoalmente o Senhor Jesus veio a este mundo, cumpriu o seu ministério, deu a sua vida por nós na cruz do Calvário para nos salvar, mas pessoalmente ele voltou para o céu, mas o Espírito Santo veio para ficar conosco para sempre. E a presença do Espírito Santo é que potencializa as ações da igreja no mundo. O Espírito Santo nos guia, nos protege, nos ilumina, dá sabedoria, dá direção. Sobretudo, ele dá autoridade espiritual para o servo de Deus, para a igreja do Senhor. Deus foi fiel nessa promessa e a resgatou. Só que essa promessa foi cumprida parcialmente no Pentecoste. A promessa está em pé, quando Deus falou que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Há de se cumprir muito em breve esta promessa de Deus de um grande reavivamento espiritual, de um renovo para a noiva do Cordeiro, para o povo de Deus. E o Senhor certamente há de continuar derramando sobre a igreja o seu precioso e doce Espírito Santo. Há uma outra promessa na palavra de Deus que é preciosa, que é grandíssima, que é a promessa da volta do Senhor Jesus para buscar o seu povo, para arrebatar a sua igreja. O próprio Jesus falou textualmente: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor que cumpriu todas as promessas anteriores, nenhuma delas caiu por terra, certamente há de honrar essa promessa que ele fez de um dia voltar a este mundo para buscar a sua noiva querida, a sua amada a igreja. E nós sabemos que esse dia do cumprimento desta promessa se aproxima. Ainda que alguns a tenham por tardia, por demorada, mas o próprio Pedro falou: mas o dia do Senhor virá. Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Olha, devemos firmar então nessa expressão aqui, que Deus nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Há tantas outras. Alguém que catalogou as promessas na Bíblia afirma que são mais de 8.000 promessas que estão exaradas em toda a Escritura Sagrada. E essas promessas é para mim, é para você, é para o povo de Deus. A promessa do suprimento no dia a dia. Deus é um Deus provedor e a palavra diz que Ele suprirá as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É o Senhor que cuida de nós no dia a dia, com a proteção, com o alimento, com a saúde, com a direção, com toda a sorte de bênção espiritual. Devemos, então, renovar a nossa fé na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, porque isso traz descanso para a gente, traz sossego para o nosso coração, sobretudo traz segurança para nós que caminhamos sobre essa terra tão insegura, cercada de violência, de tantas dificuldades. Mas se você tem uma promessa feita por Deus, ou através da Bíblia, ou de uma outra forma qualquer, Deus te falou uma palavra, então, meu irmão, meu amigo, descanse, porque o Senhor é fiel. Ele há de honrar com você uma a uma. Nenhuma palavra do Senhor cairá por terra, porque Ele vela por sua palavra para a cumprir. Que Deus nos abençoe e nos guarde no santo e eterno nome de Jesus e que possamos, a partir de agora, muito mais, observar promessas de Deus que você tem e que eu tenho e que possa ser um fator tranquilizador, pacificador da nossa alma, do nosso coração, nos momentos de aflições, de angústias que essa vida nos oferece. Que Deus nos guarde, em nome do Senhor.
Sementes de fé.